Paz do Senhor para você que está em casa, que está nos acompanhando, que está assistindo desde o comecinho. É uma bênção estar aqui nessa noite com essas meninas abençoadas, nesse projeto tão lindo, né, que o Senhor tocou no coração delas, e é uma honra fazer parte desse momento. Cheguei correndo, como sempre. Dia de sábado, Uber atrasa, etc. Mas nós estamos aqui para adorar a Deus juntamente com você aí na sua casa. Sei que você que está ligado, que está acompanhando, já sentiu a presença de Deus aí. Eu vim no carro assistindo a live, né? E as meninas estão sendo usadas aqui pelo Senhor, tanto elas quanto os instrumentistas, porque todo mundo numa só ligação. E eu passei o dia todo meditando em qual seria a palavra que seria da vontade do Senhor para falar aqui com vocês nessa noite. Tem uma palavra que está no meu coração o mês inteiro, na verdade. Desde o mês passado eu tenho pensado muito nessa palavra e ela ardendo muito no meu coração. E eu falei com o Senhor: Senhor, onde é que eu vou ministrar essa palavra? Eu não imaginei que seria aqui hoje, até porque foi tudo resolvido muito em cima da hora. Eu não imaginava, mas essa é a oportunidade que o Senhor nos deu, e eu tenho certeza que é para alguém que está aí em casa agora, que precisa de uma resposta do Senhor. Eu quero ler para você Salmo 51, versículo 10, que diz assim: Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Talvez na sua tradução aí em casa está escrito: renova em mim um espírito forte. Que palavra linda, que versículo tão conhecido. Talvez você já ouviu uma ministração, talvez você já ouviu algum louvor que te lembrasse essa passagem bíblica. Mas eu fiquei pensando muito, eu tenho pensado muito sobre Davi, sobre o rei Davi. E eu com os meus botões, né, para quem já me conhece sabe como que eu fico, né, as ministrações surgem na minha cabeça. Eu fiquei me perguntando, por que Davi é Davi? Sabe aquelas pessoas que só de você falar o primeiro nome você já sabe quem é ela? Não precisa dar muita explicação. É como a Raquel Azaf, né, que a gente fala assim: não tem a Raquel? Todo mundo já sabe. Aquela que canta muito. Não tem a Josi? Uma bênção da parte de Deus, minha amada aqui também. Tem pessoas que o nome dela já traz assim uma história tão grande, uma história tão poderosa, que só de você falar pode ter 10 Raquéis, mas você já imagina qual é. Davi é esse cara. Até hoje, passaram-se séculos, passaram-se gerações, e todas as vezes que alguém fala rei Davi, ninguém imagina que existia um rei Davi há 200 anos atrás, ninguém imagina que existia um outro rei Davi há 500 anos atrás, e pode até ter existido. Mas todas as vezes que falamos rei Davi, lembramos daquele cara, aquele que está nas escrituras, que viveu grandes histórias com o Senhor. E eu fiquei perguntando: Deus, por que o rei Davi é o Davi? Quando falamos esse nome, lembramos desse personagem inacreditável. E eu fiquei me perguntando, né, com o Senhor. Eu falei: Senhor, será que Davi... Eu e as minhas anotações, né, gente? Falei: Senhor, será que Davi é Davi, o grande Davi, porque ele é o filho de Jessé? E aí eu fiquei pensando: não, porque Jessé também teve outros filhos, e nem lembramos assim tanto do nome dos outros filhos, né? Então não é essa a razão, porque Davi é o grande Davi. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, será que Davi é o grande Davi porque ele foi pastor de ovelhas? Eu fiquei pensando, eu acho que também não é só por isso. Existiram tantos outros pastores de ovelhas. Eu tenho certeza que, como Davi também lutou, muitos outros devem ter lutado em algum momento para defender ovelhas. E eu fiquei me perguntando mais uma vez: por que Davi é Davi? Porque ele foi valente e venceu tantas guerras? Porque ele foi ungido pelo grande sacerdote Samuel? Quantos homens foram ungidos em toda a história e nem lembramos tanto assim? E eu falei: Senhor, ainda não era a resposta? E eu buscando essa resposta. E aí eu falei: Senhor, então Davi, ele é o grande Davi, já sei, porque ele é o cara que matou Golias. Eu falei: ainda não é isso, está faltando alguma coisa. E aí foi quando veio uma resposta dentro do meu coração. Uma palavra muito curta, mas uma palavra de um grande significado: resiliência.
resiliência. Louvado seja Deus. Só de falar isso eu já sinto uma alegria no meu coração e eu quero que você receba aí no seu coração. Davi não é o grande Davi porque ele matou um gigante. Davi não é o grande Davi que todo mundo conhece só porque ele foi ungido por Samuel. Davi não é o grande Davi só porque ele tem um pai por nome Jessé. Davi é o grande Davi das histórias que você conhece, porque ele foi resiliente. Eu quero falar para você a definição de resiliência. Resiliência é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação. Você tem noção do que é isso? Do quão poderoso é isso? É um corpo que passou por alguma situação que trouxe uma deformidade. Mas esse corpo, ele tem o poder de retornar à forma original. E isso é lindo. Quando eu olho para Davi, eu encontro nesse homem, nesse personagem, a palavra resiliência. No Salmo 51, que eu li com você agora, ele fala: Deus cria em mim. Quando ele fala cria, ele está dizendo: eu sei que eu não tenho um coração bom. A minha natureza humana é má. Ele entende isso perfeitamente. Nós fomos formados no pecado. E isso nunca vai mudar. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que existe a graça que nos limpa, que nos purifica e nos aproxima de Deus. Ele sabe que não tem um coração puro, então ele diz assim: Senhor, cria em mim, mas, renova em mim um espírito inabalável. Glória a Deus, aleluia. Quando ele fala renova em mim, ele está declarando: o meu espírito, quando está em ti, é reto. O meu espírito, quando está ligado a ti, ele é firme. A palavra, quando ele fala renova em mim um espírito inabalável, essa palavra forte no seu original tem esse sentido, fortaleza. É uma palavra que traz segurança, estabilidade. Ele está dizendo: torna o meu espírito estável de novo. Torna o meu espírito firme em ti de novo. Restabelece aquilo que sofreu alteração. Então perceba, isso já seria uma outra ministração. Quando ele fala cria em mim, ele não tem. Ele sabe que a natureza humana dele é ruim, mas o espírito dele em Deus, meu irmão, ele sabe quem ele é quando ele está firme, fortalecido e renovado. O Salmo 51, quando ele está escrevendo esse lindo salmo, ele está escrevendo porque ele passou por uma situação de pecado, uma situação terrível. E o profeta Natan aparece para ele e diz: olha, foi você conhece essa história todinha? Mas quando Davi tem essa conversa com o profeta, ele vai orar, ele se quebranta diante de Deus, ele fala: eu quero de novo aquele espírito que eu tinha algum tempo atrás. Eu quero de novo voltar àquela forma de adoração. Eu quero a proximidade contigo de novo. E é nesse momento que Davi escreve esse salmo que eu acabei de falar com você aqui agora. Davi foi resiliente em várias formas, em várias situações da sua vida. Eu escrevi algumas coisas aqui que eu quero dividir com você. O currículo de sobrevivência, um currículo de resiliência de Davi. Eu quero que você preste atenção nisso. Pare agora, se você estiver lavando louça na sua casa, não sei o que você está fazendo. Às vezes a gente assiste um culto em casa e vai fazendo algumas coisas, mas para um minuto, respira um pouquinho, só para ouvir esse pedacinho aqui com muita atenção. O currículo de sobrevivência, de resiliência de Davi. Preste atenção. Davi sobreviveu à sua casa. Por que eu estou falando isso para você? Davi, ele era o improvável da casa. Quando Samuel chega, não é que Davi, ele era maltratado, mas ele não era uma opção, uma escolha, ao ponto de Samuel falar assim: olha, a gente só vai sentar quando ele chegar. Aí o pai dele: tá bom, né? Então vamos esperar. Então você percebe que ele não era uma escolha. E quantas pessoas já param nesse ponto e não tem uma história continuada? Porque se a sua família não vê algo bom em você, muitas das vezes você fala: nem os meus me apoiam, então também eu vou conseguir apoio de ninguém. E aí você já para nesse estágio. Mas Davi não parou nesse estágio. Davi, ele foi resiliente dentro da sua própria casa.
Preste atenção que Deus está falando com você. Davi foi resiliente quando um urso apareceu. Davi foi resiliente quando o leão apareceu. Você acha que ele saiu ileso? Você acha que não teve nenhum dano? Você não sabe de nada. A história dele é parecida com a sua. Quantas coisas acontecem que te machucam e te ferem. Mas Davi não parou aí. Ele foi resiliente. Trouxe marcas, porque lutar com esses animais ferozes machucam. E talvez você venceu a casa, mas você parou no estágio onde o urso e o leão apareceram e você falou, não dá mais para mim, estou sangrando, estou lutando para sobreviver, estou lutando para defender as ovelhas do meu pai e estou machucado, eu paro por aqui. Davi não parou, aleluia. Davi foi resiliente, glória a Deus. Currículo da sobrevivência de Davi. Davi sobreviveu a Golias. Talvez você não parou na casa, você foi resiliente. Talvez o urso-leão apareceu, você foi resiliente. Mas agora é o grande obstáculo da tua vida. O Golias que apareceu e está entre você e as promessas de Deus. Você lembra que havia uma promessa? Quem matar Golias não paga mais impostos. Quem matar Golias casa com a filha do rei, entra para a família real. E Davi está lá diante do Golias. E mais uma vez, ninguém acreditava nele. Eu falo isso com você e eu sinto a presença de Deus aqui. Tem um grande obstáculo entre você e as promessas. Ninguém dá crédito porque você está no campo de batalha agora, com a sua roupa humilde, com o teu sapato humilde, com o seu cabelo humilde, e ninguém acredita que você tem uma promessa. Davi olha para aquele gigante e ele mais uma vez exercita a resiliência. Ele luta e vence. Ele não para nesse estágio. Só que tem muita coisa por vir ainda na vida de Davi. Davi vence o Golias, mas agora ele tem que ser resiliente com alguém que está no poder, Saul. É tão difícil ser resiliente quando alguém é tão forte. E esse alguém tão forte nos persegue, não é verdade? Alguém que você fala assim, meu Deus, como é que eu vou me defender diante disso? Deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa se defender, porque Deus defende as suas causas. Ele sabe quem é você. Tudo que você precisa fazer é voltar ao estado original. Está doendo, está machucando, você quer desistir, mas não desista, não pare. Nesse processo de resiliência tem vitória de Deus para a sua vida. E Davi é resiliente com Saul. Saul persegue, tenta matar, mas você acha que Davi desiste? Davi se refaz, Davi se recobra os seus sentidos e permanece fiel, de pé na sua posição. Davi é resiliente com seus irmãos. O currículo dele é muito grande. Se eu fosse falar tudo para você aqui, mas o que eu quero que você entenda é que ele está cercado por irmãos, sangue do mesmo sangue. Pessoas que nasceram, que viveram. E agora eu quero dizer para você, não só dos seus irmãos consanguíneos, mas daqueles que nasceram no mesmo ministério que você, no mesmo ano que você aceitou Jesus. Vocês cresceram juntos. E agora, quando você mais precisa. Mas Davi foi resiliente. Quando o irmão dele disse para ele assim no campo de batalha, está fazendo o que aqui? Você percebe que são irmãos? E você percebe que esse irmão poderia ter dado uma palavra diferente? Talvez você está parado em casa porque um irmão que você nunca imaginou falou uma palavra que te feriu. Não acreditou no seu ministério, não acreditou que você podia ir muito mais além. Está perguntando, você está fazendo o que aqui? Está investindo tanto nisso para quê? E de repente você desistiu. Ficar dentro da sua casa, abrir mão do seu chamado, do teu ministério, daquele sonho, às vezes não é um ministério, mas você tem uma alma de empreendedor. Deus te chamou para ser um empresário, para abençoar vidas, para sustentar famílias, e alguém disse para você, você está com essa barraquinha aberta, um irmão que tinha que te apoiar e disse para você, o que você está fazendo aqui? Davi foi resiliente, e sabe o que o texto diz? O texto diz assim, e Davi se desviou dele. Deus está dizendo para você, seja resiliente
resiliente. Se desvie das palavras que te desanimam. Se desvie das palavras que dizem para você não. Você pode, você tem condições de ir além. Tudo que você precisa fazer é voltar ao seu estado original. Salmo 51:10, Davi está dizendo: eu preciso me tornar forte em ti de novo. Eu preciso voltar ao estado original de novo, porque em ti, Deus, eu sou forte. Davi vence o pecado. E talvez essa é a pior parte da resiliência. Eu pensei muito sobre isso hoje. E lutar contra um irmão, ou melhor, não lutar, mas permanecer firme. Permanecer firme diante de uma casa que não te apoia. Permanecer firme diante de um leão, urso. Tudo isso é difícil, mas talvez não seja tão difícil quanto vencer o pecado. Porque quando nós falamos de pecado, nós falamos da nossa própria natureza. E é como Davi estivesse dizendo nessa oração: Deus, quando eu tive que enfrentar a mim mesmo e voltar ao estado original, sozinho eu não consegui. E é nesse momento que Davi faz essa oração. A oração de quem sabe o que é voltar tantas vezes ao estado original, mas que quando chega nessa hora, ele percebe que sozinho ele não consegue. Ele quer voltar ao estado original. E é aqui que eu quero finalizar com você. Nesse momento. Talvez você parou. Você venceu muitas coisas, mas agora, quando de repente algo veio tão forte, você não resistiu. Você meio que fraquejou. E você agora não sabe como continuar. Você não sabe como voltar ao estado original. Talvez a vergonha, talvez a timidez, talvez o embaraço. E você fala: Deus, tu me prometeu tanta coisa, mas agora, nesse momento, para lutar contra mim mesmo, eu não consigo. Eu convido você a fazer como Davi. Chame o Espírito Santo para dentro deste campo de batalha. Foi nesse momento que Davi mais uma vez se tornou resiliente. É por isso que ele é conhecido como o grande rei Davi. Porque em todos os momentos que ele conseguiu lutar, ele lutou. Mas no momento em que ele entendeu que era muito difícil, ele precisava trazer Deus para perto. Todas as vezes ele chamava Deus para perto. Não importa o que aconteceu. E Davi sabe o que ele fez. Ele fala: o meu coração é mau, eu falhei, mas me faz voltar ao estado original. Davi não quer sair da presença. Davi quer voltar para a presença. E talvez para você esteja muito difícil se colocar de pé, voltar a assumir a tua posição. Mas eu vim aqui nessa noite profetizar que é possível se colocar de pé de novo. É possível voltar ao estado original. E é a resiliência vai marcar o teu nome na história. Louvado seja Deus. Eu não sei o que está acontecendo, mas se você for resiliente, meu irmão, tem coisas de Deus chegando na sua direção. E se for preciso, pede ajuda. Fala com o Senhor, prepara alguém. Nós sempre precisaremos de alguém. Ninguém sobrevive a nada sozinho. Se for preciso, ore. Peça direção ao Espírito Santo. E eu tenho certeza que você viverá as promessas de Deus para a sua vida. Eu quero só ler para você uma coisa que é um ditado popular bem antigo. Tem alguns minutinhos ainda, Raquel? Um ditado popular bem antigo que diz assim, diz assim: nós não podemos controlar os ventos que sopram no nosso barco, mas nós podemos ajustar as velas para chegarmos ao nosso destino. Isso se encaixa perfeitamente aqui. Talvez você está sendo sacudido em todas as direções, como Davi foi. Davi, ele vivenciou anos sendo sacudido pelo vento. Não dá para fugir disso, mas dá para ajustar as velas. O que esse ditado popular nos ensina, e eu acredito muito que se encaixa aqui. Quando fala de ajustar as velas, está falando de se adaptar, de flexibilizar, de enfrentar e de suplantar. Ajuste as velas do teu barco. Se você desistir, esse barco afunda. Se você desistir, naufraga. Se você desistir, vai ter danos. Não dá para fugir do vento, mas dá para você ser flexível, resistir. Ajuste as velas e você vai chegar no seu destino
para a glória de Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que você receba de Deus força para se tornar resiliente a partir de hoje, e nunca mais o seu inimigo irá te parar em nenhuma situação da sua vida, porque Deus te chamou para viver tudo aquilo que Ele te prometeu. Eu fiz uma postagem essa semana no Facebook e eu falei sobre isso. Nós somos do tamanho exato das promessas de Deus. Vou repetir mais uma vez. Nós somos do tamanho exato das promessas de Deus. Tudo que Deus falou vai acontecer. Só permanece firme de pé. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa abençoar a tua casa, os teus projetos e os teus sonhos. Esse ano foi um ano de muita turbulência, até está sendo de muita turbulência. O vento está soprando no nosso barco, mas ajusta as velas, porque quando esse vento passar, tem coisas de Deus chegando na sua direção. Recebe essa palavra aí na sua casa, recebe essa palavra vocês que estão aqui nessa noite. De repente Deus está dando uma resposta para alguém que está aqui. Eu profetizo que tem coisa boa chegando. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus, amém? Posso fazer uma oração de 1 minutinho? Fecha teus olhos aí na sua casa, vamos orar? Espírito Santo de Deus, como é forte, como é linda a tua presença. Pai querido, eu não sei quem está assistindo essa live agora, eu sei que tem muita gente assistindo, Senhor. Talvez tenha alguém em casa agora nesse exato momento que estava pensando em abrir mão de tudo, pensando que foi um erro, um acidente da natureza. Não, essa pessoa foi escolhida por ti. O Senhor sabia tudo o que iria acontecer, o Senhor sabia dos fracassos, o Senhor sabia de todo o sentimento de desistência, o Senhor conhecia tudo. Mesmo assim, o Senhor nos escolheu. Mesmo assim, sabendo de tudo, sabendo até da queda, o Senhor nos escolheu. Quando o Senhor chamou Davi no pasto, o Senhor sabia do dia e a hora exata do fracasso. Mas não é que mesmo assim o Senhor nos escolheu? Oh, Espírito Santo, é impossível te decepcionar. É impossível, Deus querido, porque tu sabe todas as coisas. O que eu quero te pedir nessa oração, Deus, é faça o teu filho entender isso, faça a sua filha entender isso. Pai querido, que o Senhor nos escolheu sabendo da nossa humanidade, e tudo que o Senhor quer e espera de nós é que nós nos tornemos ao estado original de um espírito forte e inabalável na tua presença. Por isso nessa noite, Senhor, eu te peço, renova-nos, sustenta-nos, capacita-nos, Senhor, porque tem muita coisa boa e o inimigo não vai tirar de nós tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, Senhor. Sustenta os teus filhos. Se tem alguém aí agora, Senhor, com pensamento suicida, se tem alguém aí agora com uma cartela de remédio, pensando que é o fim, tentando dar cabo da sua vida, entra lá agora, Senhor, e impede o espírito da morte. Entra lá agora e faz essa pessoa entender que tem muita coisa preparada por ti para vir, Senhor. Que essa live, que essa oração, que esse culto seja um divisor de águas na vida de alguém. Se não for assim, Senhor, não tem sentido. A razão disso, Senhor, é para que almas sejam alcançadas. A razão disso é para que vidas venham ser impactadas. E eu acredito que alguém nessa hora está sentindo a tua presença, e que alguém vai ser renovado, alguém vai ser invadido na sua casa pela tua presença. Faz o espírito de alguém se tornar forte hoje, Senhor. Renova, Pai querido, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus.